Olá pessoal, aqui é José Guimarães do canal Direita Boveira Opinião e hoje vou fazer um vídeo sobre receita de espaguete ao sugo, tá? Da forma correta de se fazer na Itália, a forma direita, né, de se fazer, não na sinistra, alla destra. Para quem não fala italiano, sinistra é a esquerda, como qualquer coisa à esquerda é sinistro, né? É ruim, não é bom. A destra é a direita, que é uma coisa boa, sempre, né? Só traz melhoras e progresso. Antes de começar o vídeo, queria pedir a vocês que se inscrevessem no canal, dessem um like aí, que comentassem, essas coisas todas, ativassem o sininho, para a gente poder continuar crescendo e para que o nosso vídeo seja distribuído para mais pessoas, né? E se sobrar tempo no final da receita, eu vou falar sobre o nosso querido inspirador, um grande mestre, Olavo de Carvalho, tá? Novamente sobre aquele livro que eu sempre tenho usado ultimamente muito, né? Que é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, né? Bom, então espaguete ao sugo. O espaguete ao sugo, ele é uma coisa muito simples, mas toda receita simples é que exatamente determina quem sabe e quem não sabe fazer as coisas. Tem alguns detalhes que podem ajudar muito, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: ingredientes, né? 1 quilo de tomate maduro cortado em pedaços. O tomate, procure escolher aquele mais compridinho e bem maduro, sem estar amassado, tá? Cortado em pedaços. 1/4 de xícara de azeite. Azeite é muito importante, um azeite de boa qualidade. 1 colher de manjericão picado. Sal, pimenta do reino e queijo ralado a gosto. 1 cebola picada, 2 dentes de alho picados e 1 pacote de macarrão tipo espaguete. Normalmente vem aqueles de meio quilo, né? Detalhe importante: a porção individual de espaguete por pessoa é de 100 gramas. É pouco. Não, não é. 100 gramas é pouco quando ele está seco. Quando ele está molhado, muda de figura essa história. Ainda vai entrar o molho em cima, ainda vai entrar o queijo ralado. Então, calcula 100 gramas por pessoa. É lógico que não vai ser só o macarrão. E se tiver alguém que coma demais, lógico, vai dar mais. Mas o ideal é o macarrão você fazer a quantidade certa para cada um, porque senão o macarrão é bom comer na hora. Você tira da água, escorre e molho e come na hora com... Para o dia seguinte já não é tão bom. Aí serve para uma fritada, mas isso é outro assunto, tá? Esse é uma coisa, macarrão é 100 gramas por pessoa. E o macarrão, ele tem que ser cozido com muita água, muita água. Então, a regra básica é, para cada 100 gramas de macarrão, 1 litro d'água. Se você fizer o meio quilo, são 5 litros d'água. Então, uma panela grande e alta, de preferência, bota a água para esquentar e quando ela estiver fervendo, use a sua mão e pegue sal grosso, de preferência, coloca na água. Não coloca azeite na água e você joga azeite fora, isso é desperdício de dinheiro. Macarrão de boa qualidade só precisa disso, mais nada, tá? Um decheco, um barilla, basta colocar ele na água, com água e sal, mais nada, tá bom? Bom, como é que a gente vai preparar isso aí? Fazer um molho, você vai pegar uma panela grande, uma frigideira grande, mais profunda, ou uma panela mesmo normal. Você vai colocar todos os ingredientes desse troço. Você começa botando o azeite, né? Você bota o alho, né? Cebola, o alho, não deixa torrar não, porque senão fica meio azedo. É só para aromatizar o azeite de fato, né? E mexa de vez em quando durante 30 minutos e coloca, quer dizer, primeiro você frita o alho e a cebola, aí quando elas já estão no ponto você coloca, não precisa nem esperar muito não, porque ela vai continuar fritando, então você bota o tomate e vai mexendo. Você pode escolher, ao invés de fazer com o tomate, pode fazer com desses molhos já prontos também, que são muito bons, mas se fizer com tomate, vai mexendo ele e tal, essas coisas, né? Quando o tomate, durante 30 minutos, fogo médio para baixo. Quando terminar os 30 minutos, você passa isso aí por uma peneira fina, apertando
né, com a colher e vai corrigir o tempero se for necessário, né? Reserva e nesse momento a água já deve estar quase fervendo, né? Aí você coloca o macarrão na água, normalmente leva de 9 a 11 minutos, isso aí você vai mexendo de vez em quando, deixa lá cozinhando, não precisa fazer muita coisa não, tá? Bom, você, após o cozimento do macarrão, que você pode fazer pelo tempo estimado na caixinha, essas italianas são muito boas, você pode experimentar e ver o centro. Se o centro tá muito clarinho ainda, é porque ele ainda está cru. Tem que esperar um pouquinho mais. Mas não deixa ficar muito passado. É bom ficar um pouquinho antes do ponto, um pouquinho coisa, para exatamente porque vai terminar de fazer o cozimento ainda no bafo, para não ficar além do ponto, né? Escorra. Depois de escorrer, já fora do fogo, você bota de volta na panela, bota um fio de azeite nesse macarrão aí. Azeite entra nessa hora, é muito importante no macarrão. Passa o fio de azeite, mexe para que tenha ele bem dividido. Serve as porções, molho, queijo ralado e o manjericão. Isso é simples, muito fácil de fazer, uma delícia. Um bom vinho tinto, uma época assim, na serra, um lugar mais frio e tal, essas coisas, vai cair muito bem. E você pode também fazer uma torradinha, né, para acompanhar isso aí, com manteiga no forno e depois quando terminar ela estiver pronta, você pega um alho, uma cabeça de alho cru, esfrega numa torra, pega um pão assim, tipo pão normal, tipo bisnaga, né, corta dessa grossura mais ou menos assim, que é um dedo de grossura, passa a manteiga e bota no forno. Quando tiver torradinho, você tira ele, esfrega um dente de alho em cima de cada um deles e cada um pega lá 2, 3 pedaços e vai acompanhar isso muito bem, tá bom? Bom, 7 minutos. As receitas minhas são 7 minutos mais ou menos, né? Vamos lá então. Sim, com relação ao macarrão. Sempre que você está fazendo macarrão, fica aquela gosminha em cima. Essa gosminha, se você puder tirar e colocar no molho do macarrão, é bom, que aquilo ajuda o molho a aderir à massa, tá? Fica mais gostoso, tá bom? Então agora vamos lá pro Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Esse artigo aqui, que eu já comecei a ler sobre ele da última vez, fala da servidão hipnótica que foi publicado no Globo em 2000, né? Então eu vou ler a partir de um outro trecho que eu não li ainda, né? Uma imprensa que submete seus leitores a esse tratamento não tem a menor ideia do que sejam democracia e liberdade de opinião, pois se esforça para liquidá-las no ato, mesmo em que alardeia defendê-las. Então, é que nem aquela história do o esquerdista diz que está defendendo a democracia, ele na realidade está destruindo a democracia, porque ele está impedindo de que as pessoas se manifestem contra eles. Democracia é você poder se manifestar contra o que você está vendo e que você não concorda, né? Isso é típico da esquerda, né? Basta ver países que são tipicamente de esquerda, não existe oposição, é que nem a União Soviética, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, a oposição é eliminada. Então é assim que eles tratam a oposição, tá? Não existe democracia para eles. Ou você concorda ou você é eliminado. Bom, não há debate possível sem um acesso consciente aos problemas em disputa, tanto quanto a censura ostensiva, a transferência proposital das escolhas para o reino nebuloso das reações inconscientes é um abuso de autoridade, uma prepotência cínica que suprime o direito de saber, fundamento do direito de opinar. Ou seja, eles te limitam a informação, você não tem outra informação para poder questionar aquilo que está acontecendo, e aí você fica mesmo que sem pernas para poder entrar em um debate sobre isso, né? A falsa rotulação de extremismo é só um exemplo entre milhares. Ninguém hoje em dia pode se dizer um cidadão livre e responsável, apto a votar e a discutir como gente grande, se não está informado das técnicas de manipulação da linguagem e da consciência, de certa forma políticas, de certas forças políticas, usam para ludibriá-lo, uma agressão mortal à democracia e à liberdade.
a economia despiorou, eles foram incapazes de admitir que melhorou. Então é a manipulação da língua, essa foi a mais descarada, mas existem outras que são muito mais simples, quer dizer, você só alardeia os fatos que não deram certo, ou pega os fatos que não são tão bons assim, mas não deram errado, e transforma aquilo num terror, né? Então o presidente diz que não vai tomar uma vacina, porque ele inclusive já contraiu o determinado vírus, e ele vira um genocida. Contudo, por exemplo, no governo dele, o Brasil esteve sempre entre os 4 primeiros ou 5 primeiros países do mundo em número de vacinados, em número de vacinas compradas, entre os primeiros a comprar e os primeiros a produzir. Mas eles não vinculam. Só vinculam que ele é um genocida e não se preocupa com o povo brasileiro. Quando, ao contrário, a oposição fez isso, comprou respiradores em loja de charuto e nunca foram entregues, fica em casa, a economia a gente vê depois, o choro é livre, essas coisas todas, mas tendo festa das globetes, aquelas coisas, né? Tudo bem. Essas técnicas são de emprego maciço, constante e pertinaz nos meios de comunicação e nas escolas. Apesar da sua imensa variedade, todas têm por princípio básico a distração induzida, o bloqueio sutil do julgamento consciente. Opiniões que, expostas com nitidez, suscitariam a mais obstinada oposição são facilmente aceitas quando apresentadas de maneira implícita e envoltas numa névoa de desatenção. Há publicações inteiras, programas de TV inteiros, livros didáticos inteiros que são, de ponta a ponta, desatenção planejada. Até a década de 70, quando a maior parte das técnicas a que me refiro estava ainda em fase de estudos em laboratório, os intelectuais se interessavam pelo assunto, investigavam, discutiam a imoralidade e a periculosidade da ameaça iminente que representavam para a democracia. Charles Moore deu o alarme em Liberties of the Mind. O Aldous Huxley em O Regresso ao Admirável Mundo Novo. Arthur Koestler promoveu congressos internacionais para discutir o perigo. Ivan Illich fez pesquisas memoráveis sobre a manipulação das consciências pelo establishment médico e educacional. De súbito, as discussões cessaram e as técnicas denunciadas foram entrando uma a uma, sem a menor resistência, no uso cotidiano de jornais, escolas, canais de TV. Não é de estranhar que essa mudança tenha sido acompanhada de um vasto recrutamento de intelectuais progressistas para organismos internacionais, ONGs, serviços secretos e outras entidades interessadas em conduzir a discreta mutação psíquica dos povos. Acho que um dos principais problemas dessa divulgação e imposição mundial dessas ideias é da ONU. A ONU é um câncer que precisa ser extirpado. Eles só propagam coisa que não presta lá, né? Inclusive com essa história de que vamos ajudar os pobres na África, isso é conversa para arrecadar dinheiro, porque estão arrecadando dinheiro há anos e não resolve o problema. É igual a transposição do Rio São Francisco, que levou mais de 100 anos para ser feito, e foi feito quando apareceu um governo sério. Quando querem resolver, resolvem. E não estão resolvendo isso até hoje porque não querem resolver, né? Porque eles se apoiam nas ditaduras africanas, porque eles ganham dinheiro com as ditaduras africanas. É só por isso, tá? Hoje, praticamente, não há mais intelectuais independentes. Todos se cansaram de interpretar o mundo e aceitaram ser bem pagos para transformá-lo. A elite de intelectuais ativistas que hoje maneja os cordões é tão cínica que chega a inventar as mais artificiosas justificativas ideológicas dessa manobra maquiavélica. É inútil argumentar racionalmente, proclama Richard Rorty. Tudo o que podemos fazer, diz ele, é inculcar sutilmente nas pessoas os nossos modos de falar. Antônio Gramsci, antecipando-se aos tempos, já tinha criado toda uma teoria da revolução passiva para demonstrar que a sonsa indiferença da multidão distraída vale por adesão explícita e basta para provar
que a tomada do poder pelos comunistas foi uma escolha demográfica do povo. Ou seja, quando você ia assistir a parada gay e achava engraçadinho, e quem estava pagando para aquilo ali era você, financiando esses caras com dinheiro público para eles fazerem obscenidades, desrespeitando religiões em cima de um palco que o pessoal achava engraçado, você estava sendo conivente com isso aí e nem sabia, né? Em nome da liberdade, não era liberdade, não. Eu estava te empurrando uma coisa que não é certo, não é normal. Sexualidade você mantém para você a quatro paredes. O que você faz em quatro paredes é problema seu, desde que seja entre adultos, seja consentido. Se não for assim, está errado, ok? Como não enxergar a dose extraordinária de malícia, de presunção arrogante, de desprezo pela liberdade de consciência que há nessas doutrinas de farsantes e tiranetes? Bom, por hoje é só. Já estamos aí com 15 minutos. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Não percam a fé no Brasil. Que Deus nos abençoe. E acho que de hoje até amanhã, eu espero ter uma resposta às nossos anseios e angústias por parte das autoridades competentes. Que Deus guie o caminho deles e não permitam que esse grupo que está tentando chegar ao poder com práticas muito suspeitas e escuras e absurdas transforme o nosso país num país de miséria, de fome, de perseguição, de falta de respeito, sim, sem direito à opinião, sem o devido processo legal, sem respeito à Constituição. Ok? Valeu, galera. Até a próxima.